Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse novo curso do site A Outra Via. Meu nome é Pedro Ribeiro, eu sou formado em Filosofia, atualmente estou fazendo mestrado em Filosofia também, na UERJ, e o título desse curso é O Catolicismo e as Esquerdas, Convergências e Divergências. Apesar do nome meio polêmico, do tema polêmico, a ideia é que esse curso seja um curso sereno, digamos assim, né? Esse é um tema que, por vários motivos, tem vindo à tona nos últimos tempos. Enfim, em virtude do furacão político que nós temos passado no Brasil nos últimos anos. Mas me parece que, tanto de um lado quanto de outro, da polarização política, falta um exame mais minucioso dessa relação entre a Igreja Católica, entre a doutrina social católica e as diversas correntes de esquerda. O objetivo desse curso é pensar um pouco essa relação e tentar compreender à luz da tradição da Igreja, à luz dos grandes autores da tradição católica, como é que essa relação deve ser vista. Eu acho que o primeiro objetivo desse curso, vocês vão notar que é um curso bem progressivo, a cada aula a gente vai dando alguns passos paulatinamente para poder chegar a uma conclusão ou uma visão mais ampla e mais sintética na última aula. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, no começo desse curso é entender o que esse curso não é. E acho que isso é um elemento importante, né? Bom, você pode ter certeza que duas coisas você não vai ouvir nesse curso, né? Você não vai ouvir nesse curso, sei lá, que Jesus Cristo foi um líder socialista do século I, que o objetivo dele, supremo, era libertar os pobres e oprimidos, e que o reino de Deus consiste na igualdade social, ou alguma coisa desse gênero, né? Certamente você não vai ouvir alguma coisa como, enfim, por vezes se ouve em certos lugares. Mas você também não vai ouvir que o cristianismo nos compromete, não sei, com o liberalismo econômico, com a defesa intransigente do capitalismo, do livre mercado, e que ajuda os pobres é um elemento totalmente secundário e acidental da vida cristã. Na verdade, o que a gente vai tentar ver é como todas essas saídas simplistas, de um lado e de outro, tentam ocultar a verdadeira natureza do problema que a gente está tentando investigar aqui. Nosso objetivo é tentar compreender, à luz da doutrina da Igreja e à luz da história da Igreja, dos grandes autores da Igreja, como é que um católico pode olhar para as diversas correntes daquilo que a gente convenciona chamar de esquerda. Também esse curso não é, e aí também é um elemento importante dizer, também não é um curso de caráter jurídico ou canônico, né? Eu digo isso porque, pelo menos em relação a uma das correntes de esquerda, se coloca um problema jurídico, se coloca um problema canônico. A gente sabe que há, em 1949, o famoso decreto contra o comunismo do Papa Pio XII, né? Chancelado pelo Papa Pio XII. Isso coloca um problema, porque há ali uma excomunhão, sob certas circunstâncias, a pessoas que se vinculam ao comunismo. A natureza desse decreto, e se ele ainda tem caráter imperativo ou não, atualmente, é uma matéria sobre a qual não vou entrar aqui, né? Esse é um curso de caráter doutrinal, ou seja, eu vou tentar expor a doutrina da Igreja, a doutrina das diferentes correntes de esquerda e fazer uma espécie de contraste ou de comparação, vendo possíveis afinidades e vendo as eventuais dissonâncias entre um lado e outro. Então, as discussões técnicas de direito canônico, se um sujeito que adere à ideologia A ou B se encontra numa posição problemática, se ele está excomungado ou não, etc. e tal, não é um problema que me interessa aqui. Primeiro, porque não é o objetivo do curso. Segundo, porque ter uma discussão desse tipo, seriamente, exige um tempo e um grau de conhecimento técnico que eu não tenho. Então, mas se eventualmente alguém se interessa pelo tema e deseja pesquisar sobre ele, tem pelo menos duas referências bem pertinentes, né? Tem um vídeo do Gustavo França, que inclusive é professor do site também, sobre esse tema, é facilmente acessível no YouTube. E também tem um artigo do professor Rodrigo Pedroso também sobre esse tema. Mas, repito, não é um tema que nos interessa aqui, né? Por fim, e até que eu só disse que o curso não é, esse também não é um curso panfletário, digamos assim. Ou seja, eu não estou interessado aqui em tratar do candidato A ou B, seja a favor ou contra, ou do partido A ou B.
É óbvio que para ilustrar certas coisas que eu estou falando, eu vou fazer referência a certas experiências históricas. E em algum momento a gente vai falar dessas coisas mais concretas. Mas como o objetivo desse curso é justamente tentar se distanciar um pouco desse clima de polarização um pouco equivocado, no mínimo, que a gente tem vivido, então não me interessa muito aqui tratar de candidatos específicos ou de figuras muito particulares, né? O objetivo aqui, na verdade, eu não sei se está claro, mas espero que esteja claro até aqui, o objetivo desse curso é justamente fazer um esforço de distanciamento. Ou seja, o debate sobre esquerda e direita no Brasil nos últimos anos, e o debate sobre esquerda e direita, especialmente nos meios católicos no Brasil nos últimos anos, e sobretudo nos meios virtuais, tem sido basicamente um debate passional, né? Ou seja, as pessoas não leem, ou leem mal, não procuram compreender nem qual é a doutrina da igreja, nem de fato qual é o ponto de vista do interlocutor, né? Então fazem simplificações grosseiras, né? Pegam problemas que são enormes e querem, sei lá, resumir num post de 3 linhas e, enfim, e assim vai a coisa, né? Saem excomungando os outros, sei lá. Isso é no mínimo empobrecer a discussão. Ou seja, eu certamente não estou, sei lá, entre os maiores especialistas do mundo sobre esse assunto, mas esse é um assunto sobre o qual eu venho lendo, assim, de maneira mais ou menos regular há pelo menos uns 10 anos. E me incomoda muito a simplificação com esse debate é feito, né? Então, quando o Gabriel De Vito, que é o manda-chuva aqui do negócio, né? Ele me chamou para falar sobre esse tema, foi um tema que me interessou muito por isso, né? Pela oportunidade de tentar oferecer um ponto de vista minimamente mais sofisticado, minimamente mais elaborado, né? Não para que necessariamente as pessoas concordassem comigo, mas pelo menos para que a gente possa elevar o nível da discussão um pouco, né? Então, esse é o objetivo nesse curso, né? Se eu pudesse resumir o objetivo desse curso numa passagem bíblica, né, que é uma espécie de lema, assim, acho que um lema para o estudo da filosofia de modo geral é o examinar tudo e reter o que é bom, né, lá da carta aos Tessalonicenses. Ou seja, esse curso não é nem uma apologia e nem é uma denúncia acalorada da esquerda católica ou dos católicos que historicamente foram seduzidos pela esquerda. Ele é um esforço de reflexão, de tentar parar para pensar sobre esse assunto de uma maneira menos trivial, de uma maneira um pouco mais complexa, né? Talvez falando assim pareça pretensioso, né? Talvez seja pretensioso mesmo, mas a ideia aqui é essa, né? Espero que a jornada seja boa. Bom, para a gente começar a fazer essa comparação entre catolicismo e esquerda, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está tratando de dois objetos, digamos assim, intelectuais, né? De dois temas, né? Que são de naturezas muito distintas, né? A igreja é uma instituição religiosa, esquerda é uma categoria política. Então, para começo de conversa, a gente está falando de duas coisas que são dois mundos diferentes, né? É óbvio que existe uma interface entre a religião e a política. Se não existisse, esse curso aqui nem faria sentido. E é óbvio que são coisas comparáveis, senão também esse curso não faria sentido. Mas quando a gente vai comparar coisas assim que são muito diferentes, a gente precisa tomar algumas precauções, né? Primeiro, como eu disse, a igreja é uma instituição religiosa, né? Do ponto de vista da fé católica, né, e eu sou um católico, do ponto de vista da fé católica, a igreja é uma instituição religiosa fundada por Cristo para a salvação dos homens. Então, nessa definição simples aqui, a gente nota algumas coisas. Primeiro, a igreja tem uma pretensão de eternidade, digamos assim. A razão de ser da igreja, o que a define, e isso é algo que, de modo geral, a igreja partilha com as outras denominações religiosas, não só cristãs, mas com as outras denominações religiosas de modo geral, a igreja tem uma pretensão de ser a ponte entre este mundo e o outro mundo, né? Ou seja, ela pretende ser esse vínculo entre o que é eterno e o que é passageiro, entre Deus e o homem. Então, a igreja, pela sua própria definição, ela busca se colocar acima das disputas políticas e acima do vai e vem da ordem política.
A igreja não se compromete de antemão com o regime político A ou B, com o sistema político A ou B, com o contexto histórico A ou B. Na verdade, se há uma característica notável no catolicismo, é a capacidade de se adaptar aos mais diversos contextos culturais, os mais diversos contextos históricos, os mais distintos, né? Isso você nota nas coisas mais simples. Sei lá, pensa, por exemplo, na iconografia católica, né? Ou seja, as representações que se faz dos santos, né? Você pega a imagem de Nossa Senhora, por exemplo, se você vê uma imagem japonesa de Nossa Senhora, ela está vestida como geisha, né? Se você vê uma imagem de Nossa Senhora, sei lá, como é a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, em Portugal, ela é representada como mulher lá, branca, de traços muito finos. Nossa Senhora no Brasil, a representação mais típica, Nossa Senhora Aparecida, como negra. Então, esse aspecto já mostra uma elasticidade, digamos assim, e uma capacidade de se adaptar a circunstâncias muito distintas que é notável. Então, isso do ponto de vista da igreja. Do outro lado, se a gente pega a noção de esquerda, essa categoria política, esquerda, além dela não ter a ver com outro mundo, como quer que ele seja concebido, ainda que ela seja uma categoria política, ou seja, ela trata de como os homens regulam nesta vida a sua vida em comum, além disso, e isso é um aspecto muito importante para a gente desenvolver a nossa conversa aqui, a categoria política esquerda ela é uma categoria muito circunscrita historicamente. Perguntar se a doutrina católica é de direita ou de esquerda é uma pergunta absolutamente sem sentido. Assim como é absolutamente sem sentido perguntar, sei lá, se Aristóteles era de direita ou de esquerda, ou se Maquiavel era de direita ou de esquerda. Isso por um motivo muito simples. A distinção direita e esquerda é uma distinção que se inicia e que só faz sentido a partir da passagem do século XVIII para o XIX. Por razões históricas nas quais eu vou entrar em breve, e essa primeira aula é bastante histórica, digamos assim, antes do século XVIII e XIX, antes do nascimento daquilo que eu vou chamar aqui nesse curso de modernidade, e esse termo pode significar muitas coisas, mas eu vou chamar aqui de modernidade esse mundo que surge do século XVIII para o XIX, antes desse momento, essas categorias políticas simplesmente não fazem sentido. Sei lá, no século XIII ou XIV, entre os séculos XIII e XIV na Europa Ocidental, por exemplo, a grande disputa política que existia era entre os guelfos e os gibelinos, entre aqueles que eram partidários de uma supremacia do papado em relação aos reis da cristandade, que eram os guelfos, e aqueles que defendiam o primado do imperador, pelo menos em questões temporais, primado do imperador em relação ao papa, que eram os gibelinos. Quem era de direita ou de esquerda naquele contexto? Nenhum dos dois. Essa dicotomia não fazia sentido, ela não era aplicável àquele contexto. A mesma coisa, se você for pegar as disputas políticas da Atenas antiga, se você for pegar as disputas políticas do Japão feudal, imagine tentar usar as categorias de direita e de esquerda, sei lá, para descrever as disputas entre caciques tupis-guaranis no século XII depois de Cristo. Não faz sentido, né? Então, a gente tem que ir com calma nessa discussão. Comprometer de antemão. E aqui, veja, eu não estou me posicionando em nenhum sentido em relação ao problema, eu estou só tentando mapear os termos do problema. Comprometer de antemão a doutrina da igreja com alguma coisa que a gente poderia chamar de direita e alguma coisa que a gente poderia chamar de esquerda é algo que não faz sentido, porque é tentar reduzir ao nível do tempo uma instituição que tem uma pretensão de eternidade. E uma instituição que existiu e que se realizou historicamente em determinados contextos nos quais essas categorias, direita ou esquerda, sequer tinham nascido. Então você está tentando, digamos assim, fazer o maior caber no menor. Você está tentando fazer, sei lá, 3 litros de água caberem num copo desse tamanho. Independentemente do que se pense sobre a igreja, o fato histórico é que ela viveu e se desenvolveu em inúmeros contextos sociais nos quais essas categorias, direita e esquerda, não tinham qualquer significado. Então, repito, e aqui volto ao que eu dizia no começo,
nós estamos comparando coisas de ordens muito diferentes. Se a gente quer fazer essa comparação com rigor, a nossa primeira preocupação tem que ser tentar entender então um pouquinho o que significa efetivamente dizer que uma pessoa tem um posicionamento político de direita ou dizer que uma pessoa tem um posicionamento político de esquerda. Como eu já tinha adiantado até aqui, essas categorias se fazem na passagem do século XVIII para o XIX. A origem dessas categorias é mais ou menos conhecida. Vocês sabem que houve a Revolução Francesa, em 1789, e na Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa haviam diversos grupos políticos. E esses grupos políticos, de uma maneira mais ou menos orgânica, não foi algo estabelecido por lei, mas de modo mais ou menos espontâneo, esses grupos políticos começaram a se dividir dentro do prédio da Assembleia. Então, alguns grupos políticos começaram a se reunir mais à direita, né, do prédio, nas cadeiras do lado direito. Eram os girondinos. E um outro grupo começou a se reunir mais do lado esquerdo da Assembleia, que eram os jacobinos. Quem eram os girondinos e os jacobinos? Tanto os girondinos quanto os jacobinos eram apoiadores da Revolução Francesa, eram defensores da Revolução Francesa. No entanto, a perspectiva que eles tinham da Revolução era distinta. Os girondinos eram, nós poderíamos dizer, defensores de uma espécie de revolução moderada. Então eles apoiavam a Revolução Francesa, eles defendiam a Revolução Francesa, mas eles queriam uma revolução de impactos mais ou menos restritos. Por outro lado, aqueles que se sentavam à esquerda eram os que queriam a radicalização da revolução. Queriam uma revolução de caráter bem mais intenso. Isso se traduzia em diferenças práticas. Por exemplo, em relação ao voto. Geralmente aqueles que se sentavam à esquerda defendiam o sufrágio universal, ou seja, o voto independentemente de renda. Né? Todos os homens estariam aptos a votar. A defesa do voto feminino era bastante rara naquele contexto. Há um caso de uma mulher famosa no século XVIII, durante o contexto da Revolução, a Olympique de Gouges, que defendeu o voto feminino, mas inclusive foi condenada lá pelos jacobinos na época do terror, foi a guilhotina. Então, mesmo entre os radicais, digamos assim, mesmo entre os à esquerda, a defesa do voto feminino era bem rara no século XVIII. Por sua vez, aqueles que se sentavam à direita, os girondinos, geralmente eram defensores do voto censitário. Por exemplo, em relação à forma de governo, geralmente os que se sentavam à direita eram defensores da monarquia, de uma monarquia constitucional, com restrições ao poder do rei e tal, mas defensores da monarquia. Os que sentavam à esquerda, por exemplo, de modo geral eram republicanos, queriam o fim da monarquia e a instauração de uma república. E assim por diante. Então, a origem de direita e de esquerda é a origem de duas visões em relação a um evento específico, a Revolução Francesa. No entanto, é óbvio que se nós usamos essas categorias ainda hoje, é porque essas categorias transcenderam aquele momento histórico. Elas não se reduzem mais àquele contexto imediato. Elas ultrapassaram aquele momento. E as grandes discussões que haviam naquele momento já se perderam. Não há mais um grande debate no Brasil sobre, sei lá, qual deve ser a forma de governo. Né? É evidente que há grupos monarquistas no Brasil, mas esse não é, digamos assim, o tema mais intenso do debate público. Né? A monarquia não é, digamos assim, o assunto do momento. Né? Também a discussão sobre sufrágio universal ou voto censitário é uma discussão que mais ou menos passou, né? Ou seja, não é uma discussão mais quente, por assim dizer. Então por que nós usamos essas categorias ainda hoje? Se essas categorias elas tinham um significado histórico bastante restrito quando elas surgiram, por que elas ganharam um tamanho tão grande e por que elas ainda são usadas hoje, mesmo com mais de 200 anos, né, depois? A resposta a essa pergunta me parece que foi dada por um autor reacionário do século XIX, e aqui eu uso reacionário não é como xingamento, não, é como termo técnico mesmo, né? Havia uma corrente política no século XIX, que era o reacionarismo, inclusive os próprios reacionários se assumiam como reacionários. E há um autor do século XVIII para o XIX, que é o Joseph de Maistre. De Maistre foi um crítico radicalíssimo da Revolução Francesa. Né? Achava que a Revolução Francesa era a maior desgraça que já aconteceu na história da humanidade. Enfim, e tinha uma interpretação teológica da Revolução Francesa. Ele dizia que a Revolução era
era uma punição que Deus havia feito pelos pecados dos franceses, enfim, era um adversário radicalíssimo da Revolução. E é um autor muito interessante, né? Literariamente ele é invejável, né? Eu tenho inveja dele todos os dias. Escrevia muitíssimo bem. E há um texto interessante que o de Maistre manda uma carta durante a Revolução para a Marquesa de Costa. A Marquesa de Costa era uma nobre que havia se oposto à Revolução e o filho dela também. E o filho dela foi preso, né, pelos revolucionários e foi morto. E o de Maistre escreve uma carta à Marquesa de Costa tentando consolá-la, né, tentando, enfim, prestar condolências e tal. Mas é interessante porque nessa carta há uma passagem que o de Maistre ele diz assim: é preciso ter a coragem de confessar, senhora. Por muito tempo não compreendemos a revolução de que somos testemunhas. Por muito tempo a tomamos por um acontecimento. Cometíamos um erro. Trata-se de uma época. E desafortunadas são as gerações que assistem às épocas do mundo. Repito, é preciso ter a coragem de confessar, senhora. Por muito tempo não compreendemos a revolução de que somos testemunhas. Por muito tempo a tomamos por um acontecimento. Cometíamos um erro. Trata-se de uma época. E desafortunadas são as gerações que assistem às épocas do mundo. O que a frase significa, né? A frase significa o seguinte: de Maistre está dizendo a revolução não é um acontecimento. A revolução ela é uma época. A revolução ela é um tempo. Há muito nessa frase, por breve que seja. O que o de Maistre está dizendo é o seguinte: olha, quem toma a revolução como um mero evento político, olha, 1789, foram lá, tomaram a Bastilha e tal, um ano depois, né, depuseram um rei e tal. Quem toma a Revolução Francesa como isso, como uma mera sucessão de fatos, não entendeu a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa significa, e veja, ele notou isso lá no meio do caldeirão, né, no meio da... Ele viu, não retroativamente, como nós olhamos para trás, nossa, né, ele viu ali, enquanto acontecia. O que o de Maistre se deu conta é que o que a Revolução fez foi inaugurar uma nova era. O que a Revolução Francesa fez foi inaugurar um novo momento da história. E um momento que não é mais reversível. Um momento que não pode ser simplesmente descartado. Eu não posso simplesmente ignorar que aquilo se deu e jogar para trás. Não tem como simplesmente fingir que não aconteceu e voltar para o que houve antes. Eu não sei se vocês sabem, depois da Revolução Francesa a gente tem o Império Napoleônico. Quando Napoleão finalmente é derrotado, volta a monarquia francesa e volta a monarquia Bourbon, volta a família real que havia governado a França antes da Revolução Francesa. E o de Maistre apoiou a volta dos Bourbon, ele, como eu disse, era um inimigo radical da Revolução Francesa, mas o de Maistre também era um grande crítico dos Bourbon e um grande crítico dos apoiadores dos Bourbon de modo geral. Por quê? Porque ele considerava que os Bourbon, né, e os seus apoiadores eram sujeitos profundamente ingênuos. Por quê? Porque eles caíram na historinha de que uma vez derrotado Napoleão, bom, tudo bem, gente, houve a revolução, não deu certo, e Napoleão não deu certo, o que a gente faz? A gente volta para o sistema político anterior, a gente volta como a França era e segue a vida, né? O de Maistre dizia, não, mas esses sujeitos não entenderam a radicalidade do que aconteceu aqui. Os homens não vão esquecer o que aconteceu em 1789. Os homens não vão esquecer o que se deu naquele momento. O que a Revolução fez foi instaurar uma nova era. Daí também uma outra frase famosa do de Maistre. O de Maistre dizia: a contra-revolução não pode ser uma revolução ao contrário. Ela deve ser o contrário de uma revolução. Ou seja, o que ele queria dizer com isso, né? Além de um jogo de palavras. O que ele queria dizer é o seguinte, olha, contra-revolução, ou seja, opor-se ao legado da Revolução Francesa, não pode simplesmente significar, bom, vamos apagar o que aconteceu, vamos continuar a nossa história. Porque você não está combatendo simplesmente um evento. Você não está combatendo simplesmente um governo que se estabeleceu na França naquele momento. O que você está combatendo é uma mentalidade. O que você está combatendo é um espírito de um tempo. O que você está combatendo é uma nova era que se estabeleceu no desenvolvimento da humanidade.
1789, Revolução Francesa, é óbvio, né? Essa data é apenas um marco simbólico, mas ela significa o começo de um novo momento da história. É por isso que direita e esquerda não são apenas duas visões sobre um evento histórico específico, a Revolução Francesa. Se direita e esquerda fossem simplesmente duas posições sobre aquele evento específico, se fosse simplesmente a oposição girondinos-jacobinos, essas categorias não seriam mais usadas hoje em dia. Se direita e esquerda fossem apenas duas posições sobre aquele fato isolado que se deu lá, a queda de Luís XVI, etc., e a Constituição que se fez a seguir, se fosse apenas aquilo ali, em 10, 15 anos esses termos teriam perdido efetividade. Para usar o exemplo que eu citava alguns minutos atrás, ninguém hoje em dia se declara gibelino ou guelfo na hora de se posicionar politicamente. Não, qual é a sua posição política? Não, eu sou um gibelino e tal. Não faz sentido. Por quê? Porque essa categoria política não é mais aplicável hoje em dia. Mas se as categorias políticas de direita e de esquerda ainda são aplicáveis hoje, é porque o que a Revolução Francesa fez não foi simplesmente uma série de fatos que nós atribuímos a ela. O que a Revolução Francesa fez foi inaugurar um novo momento da história. Esse novo momento da história é aquilo que eu estou chamando aqui de modernidade. Pois bem, o que caracteriza esse novo momento da história? A gente poderia dizer que do século XVIII para o XIX, a gente tem uma tríplice revolução. É engraçado. A história é uma coisa engraçada. É possível, por exemplo, um povo passar por séculos ou por décadas sem nenhuma grande mudança histórica substancial. Então, há determinados momentos da história em que as gerações se sucedem, e é óbvio que há alterações, mas as coisas continuam mais ou menos do mesmo modo. Por outro lado, há determinados momentos da história muito breves, muito curtos, nos quais tudo acontece em muito pouco tempo. Isso é o século XVIII para o XIX. Ou seja, se a gente fosse fazer um esforço aqui de ficção científica, né? Sei lá, um francês do século XVI que morresse lá no século XVI e fosse teletransportado ao século XVII, ele certamente notaria diferenças na sociedade francesa, mas de modo geral, a vida continuaria mais ou menos do mesmo modo que ele conhecia. Mas se você pegasse um francês do século XVII e o levasse ao século XIX, ele estaria em outro mundo. Porque o que aconteceu no século XVIII foi um pico histórico. Foi um momento no qual a história se radicalizou, se condensou. A gente teve ali 3 grandes revoluções. Uma revolução política, que é a Revolução Francesa. É óbvio que a gente sempre tem que entender essas coisas como... tem um certo caráter simbólico aqui. Eu não estou simplesmente falando da Revolução Francesa isoladamente, mas o que ela representa. Tanto é que você tem outros movimentos importantes ali também, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, enfim. Você tem uma grande revolução política que sintetiza o espírito político do século XVIII, todas as transformações políticas do século XVIII, que é a Revolução Francesa. Você tem uma grande revolução intelectual, ideológica, digamos assim, que é o Iluminismo. E você tem uma grande revolução econômica, que é a Revolução Industrial. Todas essas 3 revoluções são revoluções no sentido mais próprio do termo. Ou seja, elas não são pequenas alterações, elas são alterações radicais. Há um caso curioso, assim como Demestre notou que a Revolução Francesa não era apenas um acontecimento, ela era um tempo, também há um caso, a gente nunca sabe se essas coisas são lenda ou não, mas enfim, há um caso contado pela Hannah Arendt, a filósofa lá do século XX, num livro dela chamado Sobre a Revolução. Aliás, o livro é excelente, é interessantíssimo para quem quer entender esse tema, sobre os processos revolucionários e tal. Há um episódio logo no começo do livro que a Hannah Arendt conta que quando houve a queda da Bastilha, chegou um nobre que era enfim, próximo ao Luís XVI, e chega lá no palácio, enfim, em Versalhes, e avisou Luís XVI, Majestade, tomaram a Bastilha. Se não me engano, era o Duque de Liancourt. E Luís XVI pergunta, que é isto? É uma revolta? E o Duque responde,
Não, majestade. É uma revolução. Ou seja, são aqueles breves momentos históricos em que muita coisa se diz em 2 palavras. Ou seja, novamente, assim como Demestre, o que o Duque notou foi, olha, não é simplesmente um fato. Não é simplesmente alguém foi lá e tomou a Bastilha, né? E a gente manda os soldados e prende e acaba com essa história. Alguma coisa nova se instaurou aqui. Um novo momento da história se abriu. E não quer dizer que você não possa se opor a ele. Mas quer dizer que você não pode tratá-lo como descartável ou como meramente contornável. Eu não sei se está claro o que eu estou querendo dizer aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a modernidade ela é um novo modo de ser histórico que surge. E repito, você pode se opor a ele. Sei lá, um homem na Idade Média poderia se opor ao espírito da cristandade, sem dúvida alguma. Mas ele não poderia ignorá-lo. Ele não poderia ter uma atitude indiferente em relação a ele. O espírito daquele tempo condicionava a maneira como aquele homem se comportava. Porque até reagir negativamente a alguma coisa já é, de alguma maneira, estar determinado por essa coisa. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, enfim. O que a gente pode dizer que surge com essas 3 grandes revoluções do século XVIII para o XIX? Há algumas coisas importantes que surgem aí. E é óbvio que isso aqui não é algo exaustivo que eu vou falar, mas algumas coisas importantes surgem aí nesse momento. Em primeiro lugar, politicamente, surgem 2 mudanças fundamentais. Surge, em primeiro lugar, não é que surge, né, mas se instaura, em primeiro lugar, a ideia de soberania popular. E essa é uma primeira coisa importante da Revolução Francesa. Como eu tenho dito insistentemente, a Revolução não é apenas um evento, ela é um tempo. Então, o que menos me interessa aqui para a nossa conversa, e o que menos interessa para o nosso curso, é saber a sucessão de fatos da Revolução Francesa, em que dia Luís XVI foi deposto, e quando ele tentou fugir, o que fizeram com ele, enfim. Isso é o que menos nos interessa. Mas nos interessa saber que tipo de mentalidade nova surge nesse momento. O que surge no século XVIII para o XIX, em termos políticos, é, em primeiro lugar, a convicção generalizada de que a fonte do poder político se encontra no povo. A ideia de soberania popular. A ideia de que o poder emana do povo. Isso para nós é uma frase assim como dizer 2 mais 2 é igual a 4. No nosso contexto histórico, na nossa sociedade, dizer que os governantes são representantes do povo, ou dizer que é o povo quem deve estabelecer quem deve governar, ou dizer que, enfim, o fundamento do poder político está no povo, essas são crenças generalizadas. Mas essas eram crenças muito revolucionárias no século XVIII. Por quê? Porque tradicionalmente, não é apenas na Europa, mas tradicionalmente no mundo, de modo geral, sempre se acreditou que o poder político deriva de uma instância superior. Sempre se acreditou que o poder político ele era um reflexo de um poder que tinha origem sobrenatural, origem divina. Não à toa, se você olhar todos os grandes líderes políticos da história, até a modernidade, eles sempre tentaram justificar o seu poder fazendo referência a algum tipo de instância sobrenatural. Então o faraó no Egito, por exemplo, dizia lá que era um ser divino. O imperador chinês, igualmente. O imperador do Japão dizia que era filho de Amaterasu, a deusa, né? O imperador Inca também dizia que era filho de Inti, o deus Sol. Os imperadores romanos se faziam adorar como deuses. Os reis medievais eram coroados pelos papas ou pelos bispos, né? Representando que eles estavam de alguma maneira sendo ungidos por Deus, e assim por diante. Então, em todas as sociedades tradicionais, em todas as sociedades pré-modernas, sempre se acreditou que a fonte do poder político se encontra em Deus, ou nos deuses, ou no sagrado, enfim, como você queira chamar. O que acontece no século XVIII é que isso é rompido. É óbvio que a ideia de soberania popular já havia sido defendida teoricamente antes. Você vai encontrar essa ideia sendo defendida, sei lá, em Locke, por exemplo, já no século XVII. Mas uma coisa é um intelectual defender essa ideia. Outra coisa é você estabelecer um regime político baseado nessa ideia. É por isso que a Revolução Francesa ela já é revolucionária desde o primeiro momento. Quando a gente ouve, por exemplo, e quando a gente lê sobre a Revolução, e percebe que, por exemplo, no primeiro ano não houve uma ruptura com a monarquia, e o rei continuava, inclusive, com o poder executivo. Não era só uma figura simbólica, ele ainda tinha poder executivo. Você pode olhar para aquilo e achar que a Revolução não foi tão radical assim, mas ela foi radical. E ela foi radical por quê? Porque desde o primeiro momento
se afirmou que o rei governava por um mandato do povo. E que o rei só tinha autoridade porque o povo ou a nação havia lhe conferido essa autoridade. Isso é o tipo da coisa que parece que não muda nada, mas não muda tudo no final das contas. Porque ter um rei cuja legitimidade deriva de Deus e ter um rei cuja legitimidade deriva do povo são duas coisas radicalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. O Charles Taylor, nesse livro aqui chamado Uma Era Secular, ele vai fazer uma imagem muito interessante. Ele vai dizer que o que se instaura no século XVIII é a substituição de uma visão vertical do poder político por uma visão horizontal do poder político. O poder político sempre foi visto como algo que vem do alto, que é recebido do alto. Agora o poder político é compreendido como uma construção coletiva. Qual é a consequência prática disso? É simples. A consequência prática disso é que a ordem política é vista como algo autossuficiente. Tradicionalmente, sempre se entendeu que o poder político deve prestar contas a alguma coisa que está para além dele. Seja Deus, seja a própria instituição religiosa, seja a lei moral. A ordem política era vista como alguma coisa... O Barreira, que é um comentador de São Tomás de Aquino, ele fala um negócio sobre a filosofia política de Santo Tomás, mas que vale para qualquer visão política pré-moderna. Ele diz, né, em Santo Tomás, a política busca, politicamente, fins que são transpolíticos. Ou seja, a política busca do seu modo, da sua ordem politicamente, mas ela busca fins que a ultrapassam, que estão para além dela. Tradicionalmente sempre se pensou assim. A política era vista como alguma coisa que serve a alguma coisa que está para além dela. E essa alguma coisa além dela geralmente era entendido como algo de sagrado, de sobrenatural, de divino. Modernamente não é mais assim. Modernamente se entende que o governante deve fazer é prestar satisfação ao povo e realizar a vontade do povo. Eu repito, essa não é uma diferença trivial. Só um detalhe que é importante aqui, e aqui é uma coisa de professor de filosofia, então são aquelas precisões que são um pouco necessárias fazer. Eu não estou dizendo que antes da modernidade não houvesse nenhum papel para o povo na hora de se fazer política. Em primeiro lugar, a gente tem uma série de experiências históricas antes da modernidade, de experiência de democracia, por exemplo. Né? E você vai encontrar autores pré-modernos, como por exemplo Santo Tomás, que vão dar ao povo um papel fundamental, né, na constituição da ordem política. Mas qual é a grande diferença? Pega um autor como Santo Tomás, por exemplo. O que Santo Tomás vai dizer, assim, resumindo grosseiramente? Santo Tomás vai dizer que Deus é o fundamento da ordem política em geral. Ou seja, por que existe política? Porque assim estabeleceu Deus. Então, Deus deseja que exista governo político. Deus estabeleceu a ordem política como algo necessário, que faz parte da natureza humana, e tentar estabelecer uma sociedade sem governo é ir contra os planos de Deus, em geral. No entanto, quem é que determina como o poder político vai funcionar em cada sociedade específica, em cada circunstância específica? É a multidão, essa expressão usada por São Tomás, a multidão, é o povo de cada localidade. Então, Deus é o fundamento do poder político, em geral. Mas quem determina qual vai ser o sistema de governo, ou quem vai governar no Brasil, ou na Alemanha, ou no Japão, são as nações respectivas desses lugares. Então, a ideia de direito divino dos reis, a ideia tipicamente, sei lá, do século XVII, né? Por exemplo, Bossuet e tal, a ideia de que Deus vai lá e com o dedão escolhe quem vai ser o governante de cada lugar, no caso do Bossuet, por exemplo, é assim, né? Deus escolhe individualmente quem vai ser o governante de cada lugar. Essa não é uma ideia comum à mentalidade pré-moderna, pelo contrário. Se você for pegar os principais autores da tradição cristã, São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino, eles sempre fazem essa diferenciação. Quando nós dizemos que o poder vem de Deus, nós estamos falando do poder em geral. Em geral. Mas o poder político concreto de cada sociedade específica, isso tem a ver com a cultura daquele lugar específico, com a população daquele lugar, etc. e tal. Mas veja, essa precisão que eu estou fazendo aqui, esse detalhamento que eu estou fazendo, na verdade ele só reforça o que eu estava dizendo antes. Porque você consegue perceber que nessas teorias políticas pré-modernas, mesmo onde o povo tem um papel relevante, que é no caso de Santo Tomás, por exemplo, muito explicitamente, mesmo onde o povo tem um papel relevante, esse papel ainda é subordinado. Deus é o fundamento da ordem política em geral.
o povo estabelece como é que essa ordem política vai se concretizar em cada sociedade. Mas você percebe? O povo determina, digamos assim, a aplicação da autoridade política. O modo como essa autoridade política vai se exercer. Mas o fundamento primeiro não é o povo. O que significa que, mesmo nesses autores que dão um lugar importante ao povo, na construção da ordem política, a ordem política não é entendida como algo autossuficiente, como algo que dá conta de si mesmo, como algo que não presta referência a ninguém, como algo que, enfim, que é autônomo e independente. Então essa é uma primeira mudança que não é pequena, que é bem radical, que é estabelecida no século XVIII. Uma segunda mudança muito importante que é estabelecida no século XVIII é a instauração também, novamente, é a mesma coisa. Isso também os processos históricos são graduais, então também essa ideia já aparecia antes, assim como a ideia de soberania popular, ela também já aparecia antes, mas ela vai se estabelecer mesmo a partir do século XVIII, é a ênfase no indivíduo. É aquilo que a gente poderia entender como o surgimento do indivíduo autônomo. Uma característica das sociedades pré-modernas, uma outra característica, além dessa ideia de que o poder político vem do alto, uma outra característica muito importante é a ideia da prioridade da comunidade sobre o indivíduo. O senso político de todas as sociedades tradicionais é um senso político profundamente comunitário. As pessoas se entendem a partir das suas relações sociais. Quem fala muito bem sobre isso é o MacIntyre, né? O Alasdair MacIntyre no Depois da Virtude. O MacIntyre diz, olha, o homem pré-moderno, ele sempre se entende como parte de uma comunidade. E como alguém que define a sua vida a partir do seu pertencimento a uma comunidade. Então eu sou sempre o filho de fulano, eu sou sempre o membro do clã tal, da tribo tal, do reino tal. Eu sou sempre um sujeito que é feito a partir dos meus laços comunitários. Viver em sociedade não é alguma coisa a mais que eu tenho. Olha, eu sou o Pedro e vivo em sociedade. Não, eu sou o Pedro porque eu vivo em sociedade. Os laços comunitários não são alguma coisa que é acrescentada a mim. Os laços comunitários me definem. A mentalidade pré-moderna é assim. Você pega, por exemplo, Aristóteles, falando sobre a vida política, Aristóteles diz: aquele que não precisa da comunidade para viver não é um homem, ou é uma besta, ou é um deus. Repito, aquele que não precisa da comunidade para viver não é um homem, ou é uma besta, ou é um deus. Ou seja, ou está abaixo do homem, ou está acima do homem. Ou seja, ou você é um bicho, ou você é um deus. Mas se você é gente, você precisa da comunidade para viver. Viver em comunidade não é alguma coisa a mais na sua vida. Viver em comunidade é algo necessário para você. Uma das punições, por exemplo, mais fortes que existia nas cidades antigas, na Grécia Antiga, era a punição do ostracismo, que era a expulsão da cidade. Ser expulso da cidade era um ato de vergonha pública. Assim. Você é expulso da cidade significa que você foi declarado como alguém indigno de conviver com os seus. Você era visto como uma vergonha, você era visto como uma escória. Esse senso comunitário também é muito forte na Idade Média e nas demais sociedades tradicionais. Por exemplo, olha que coisa interessante. Por exemplo, você pega Santo Tomás de Aquino justificando a pena de morte, por exemplo. O argumento de Santo Tomás aqui, a discussão não é sobre pena de morte, mas olha como isso é representativo. Quando Santo Tomás de Aquino vai justificar a pena de morte, qual é o argumento que ele usa? Ele faz a comparação entre a sociedade e o corpo humano. No corpo humano, se eu tenho uma parte do corpo que está gangrenada, que prejudica o corpo, se a minha mão, por exemplo, está podre e está corroendo o resto do corpo, o que eu faço? Eu amputo a mão. Da mesma maneira, se um membro da sociedade, de tal maneira, prejudica o convívio social, que ele corrompe o resto da sociedade, é razoável que a autoridade do Estado vá lá e condene esse sujeito à morte. Veja, pouco me interessa aqui se esse argumento é bom ou ruim, eu não estou preocupado com isso nesse momento. Mas você consegue perceber como esse argumento ele é representativo de uma visão comunitária? Por quê? Porque o vínculo entre os indivíduos está sendo comparado o quê? Ao vínculo de um corpo. A mão não existe sem a perna, o olho não existe sem o rosto, o coração não existe sem... Ou seja, o corpo ele é uma unidade. Cada órgão do corpo ele existe em função do todo. Isso é a mentalidade tradicional.
É uma mentalidade profundamente comunitária. Se você pega, por sua vez, a mentalidade política moderna, ela é uma mentalidade profundamente individualista. Você percebe isso em coisas práticas, por exemplo. A ênfase das sociedades tradicionais sempre esteve nos deveres. Sempre. Você pega, por exemplo, textos de autores clássicos falando sobre cidadania, sobre o que significa ser um cidadão. A cidadania é sempre apresentada como um sacrifício, como uma obrigação, como um dever que você deve cumprir para com a sociedade. Um filme assim, hollywoodiano, bem blockbuster, assim, que representa isso muito bem é 300, por exemplo. Você percebe no filme que o que significa ser um cidadão espartano para Leônidas e lá e para os outros personagens. Né? É óbvio que o filme tem uma série de equívocos históricos, mas como uma imagem. Né? O que significa ser um cidadão naquele filme? Naquele relato. Né? O que significa ser um cidadão espartano? Não é ter benefícios, não é ter prerrogativas, não é ter direitos, é ter deveres, é ter obrigações, é ter tarefas para cumprir, é ter que se entregar até a morte pela sociedade, é ter que fazer com que a comunidade prevaleça sobre os meus interesses. O próprio modo como os espartanos lutam no filme, isso é uma imagem bem interessante, eles lutam em bloco, né? É o modelo da falange. Ou seja, o indivíduo ali é anulado. O que prevalece é o senso da comunidade. Se você olha por sua vez na Idade Moderna, o mundo que se estabelece a partir do século XVIII, ele é um mundo de afirmação da prioridade do indivíduo sobre a comunidade. Então a ênfase não está mais nos deveres, mas nos direitos. A ênfase está nas limitações que nós devemos fazer ao Estado para que o Estado não seja autoritário conosco. A meta da vida social é entendida como a preservação dos direitos. Isso é muito nítido. Você pega os grandes documentos revolucionários do século XVIII, pega, por exemplo, aí, faça um exercício, é uma gulgada, pesquise lá a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Note lá, olha bem lá com calma, se não são essas duas ideias centrais que aparecem. A ideia de soberania popular, a ideia de que a ordem política é algo autossuficiente, que a ordem política é algo que tem valor por si próprio e que deve ser autônomo e independente e não prestar contas a nada que esteja para além dela. E, por outro lado, a ideia de prioridade do indivíduo sobre a comunidade. A ideia de que não cabe à comunidade guiar como os indivíduos devem se comportar. A ideia de que cada um deve poder fazer o que quiser da própria vida desde que não interfira na vida dos outros. Agora o indivíduo é entendido não como o organismo de um corpo, mas como uma espécie de átomo. Boa parte dos argumentos que aparecem em muitas das discussões políticas contemporâneas, seja sobre aborto, seja sobre casamento gay, seja sobre legalização da prostituição, passam por essa mentalidade, pela mentalidade que o indivíduo tem o direito de fazer o que quiser com a própria vida, desde que não interfira na vida do outro. Pois bem, essas duas ideias-chave se formam do século XVIII para o XIX. O que são direita e esquerda? Direita e esquerda são duas maneiras diferentes de aderir a esse cenário. Note, são duas maneiras diferentes de aderir. Nem a direita, e é importante a gente entender que a gente está falando aqui de termos bastante vagos, né? Direita ou esquerda são termos muito mais vagos do que, sei lá, liberalismo, comunismo, socialismo. A gente está falando de uma corrente específica, a gente está falando de uma espécie de apanhado de corrente. Né? Direita e esquerda são duas maneiras diferentes de aderir a esse novo mundo moderno que surge. Aqueles que verdadeiramente se opunham a esse mundo moderno não estavam na Assembleia Constituinte da Revolução Francesa. Novamente, pegue a Revolução como símbolo, pegue a Revolução não como um acontecimento, mas como um tempo. Aqueles que verdadeiramente recusavam a nova ordem social que estava se estabelecendo no século XVIII para o XIX, não estavam na Assembleia Constituinte. Estavam fazendo guerra contra a Revolução. Direita e esquerda são duas maneiras diferentes de aderir a essa nova agenda. Há aqueles que aderem a essa nova agenda e a esse novo mundo de maneira moderada. Seja porque ainda pretendem preservar algo do mundo antigo, desse mundo anterior que está ruindo,
e percebam que eu estou fazendo aqui uma apresentação bem esquemática dessa passagem do século XVIII para o XIX, é um crime que eu estou fazendo, né? Apresentando algo tão complexo de uma maneira tão simplificada, mas... Seja porque eles ainda pretendem preservar algo desse mundo antigo, seja porque eles querem romper com aquele mundo antigo, mas querem parar por aí, ou seja, vamos estabelecer esse novo cenário e manter as coisas do jeito, né? Com essas novas ideias que estamos implementando e vamos parar por aqui. E de outro lado, vocês têm aqueles que querem levar essas ideias até as últimas consequências, de maneira radical. Isso aqui ilumina um pouco as coisas, né? Por exemplo, por que a gente chama o conservadorismo de uma concepção política de direita, por exemplo? Se você olha do século XVIII para o XIX, o que define os autores conservadores, ou liberais conservadores? Como Burke, por exemplo, como Tocqueville. Eles são autores que estão encarando de maneira positiva essas novas mudanças. Isso é textual no Burke. O Burke, por mais que tenha sido um crítico da Revolução Francesa, ele admite que era necessário fazer uma revolução, que era necessário, que havia uma série de problemas na França, etc., que aquilo precisava-se de uma certa ruptura política, etc. e tal. Então ele vê de maneira positiva o que está acontecendo, mas ele teme a radicalização excessiva. Isso é textual no Burke. Por isso que o Burke toma como grande exemplo a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra fez uma revolução liberal no século XVII, a Revolução Gloriosa de 1688, mas foi uma revolução sem grandes rupturas. Ou seja, se estabeleceram mudanças políticas significativas? Sim. A Inglaterra ingressou no que eu estou chamando de modernidade antes dos outros países? Sim. Mas a Inglaterra soube fazer isso com uma espécie de ruptura na continuidade. Então, por exemplo, alinhando-se com a ideia de soberania popular, a Revolução Gloriosa de 1688 restringiu fortemente o poder do rei e estabeleceu o parlamentarismo. Mas ela manteve a monarquia. Por exemplo, em continuidade com esse espírito moderno, né, de maneira afim a esse espírito moderno, a Revolução Gloriosa de 1688 deu maior autonomia ao indivíduo. Então, estabeleceu um regime de tolerância religiosa, que não incluiu os católicos por questões históricas que eu não vou entrar aqui, mas estabeleceu um regime de tolerância religiosa entre todas as denominações protestantes. Você consegue perceber que isso dá-se uma maior autonomia ao indivíduo, ou seja, cada um poder seguir a sua própria crença religiosa, desde que não interfira na vida do outro, etc. e tal. O catolicismo não entrou porque era visto como uma ameaça para a autonomia política da Inglaterra. Não vou entrar nisso aqui, mas a razão era basicamente política, pelo qual o catolicismo não estava incluído na história. Mas, por outro lado, apesar de dar essa maior autonomia religiosa para os indivíduos, a Inglaterra, por exemplo, manteve uma religião oficial, custeada pelo Estado, que era a Igreja Anglicana, que até hoje é a Igreja Oficial da Inglaterra. Até hoje, para ser primeiro-ministro da Inglaterra, você tem que ser anglicano, né? Tony Blair, por exemplo, se converteu ao catolicismo durante o mandato, mas escondeu porque, se ele revelasse que tinha se tornado católico, teria que abdicar do cargo. Porque só um anglicano pode ser. Até hoje, na Câmara dos Lordes, que é o Senado britânico, né, a Câmara Alta Britânica, os principais bispos da Igreja Anglicana têm necessariamente cadeira cativa. Então, houve ali uma série, digamos assim, de implementações de mudanças típicas da modernidade, mas uma espécie de espírito de continuidade com a tradição. Então, foram rupturas moderadas. Aí você entende, bom, então é óbvio, conservadorismo é uma perspectiva de direita. Por quê? Porque se trata de uma adesão moderada à modernidade. Por sua vez, também é fácil entender porque que o liberalismo pode ser considerado uma perspectiva política de direita. Porque o liberalismo ele pretende estabelecer essas mudanças políticas de uma maneira mais radical que os conservadores, com uma ruptura mais nítida, mas ele pretende cessar por aí. A sociedade que o liberalismo aspira é uma sociedade que cumpra, digamos assim, esses parâmetros da política moderna e pronto. Por outro lado, por que o socialismo pode ser considerado uma corrente política de esquerda? Porque o socialismo pretende radicalizar essas intuições, digamos assim, da política moderna. Por exemplo, qual sempre foi o grande argumento dos socialistas do século XIX, por exemplo, para defender a igualdade econômica? O argumento sempre foi, olha, não dá para você garantir a igualdade política, que seria o ideal republicano, o ideal de soberania popular, não é isso? O ideal de soberania popular,
todo o povo é a base do poder político. Então todos os cidadãos são igualmente responsáveis pela ordem política. Não existe ninguém que é o privilegiado, que é o rei, quem está lá é porque o povo decidiu, ok. O que os socialistas sempre disseram no século XIX, e é um argumento típico da esquerda até hoje. Olha, você não consegue, na prática, garantir igualdade política se você não garante igualdade econômica. Porque se você não garante igualdade econômica, indivíduos que têm mais posses vão se utilizar dos seus privilégios econômicos para influenciar o poder político de maneira mais decisiva. Então, sei lá, um típico sujeito de esquerda olharia para a Lava Jato e diria, ó, tá vendo aí? É isso que acontece quando você tem pessoas que têm uma condição econômica grandemente privilegiada. Essas pessoas se utilizam do poder político como instrumento para fazer valer a sua vontade. E aí a democracia formal, oficial, se torna uma oligarquia oculta, no final das contas. Por que, por exemplo, o republicanismo, a defesa de que a democracia é a única forma de governo possível, legítima e aceitável, é uma corrente de esquerda? Bem, é fácil entender, porque elas tentam levar esses ideais políticos da modernidade até as consequências mais brutais. Este é o cenário. Não sei se ficou claro, espero que sim, mas o que eu tentei defender nessa primeira aula é que, primeiro, temos que tomar cuidado ao comparar direita e esquerda, ao comparar igreja e esquerda, assim como igreja e direita também, porque não é o tema do curso, porque estamos falando de coisas de dimensões ou de pretensões muito diferentes. E temos que tomar cuidado ao falar de esquerda, porque estamos falando de uma categoria política bastante circunscrita historicamente, que tem a ver com um contexto histórico bastante particular, que é aquele que se inicia do século XVIII em diante. E o que eu também tentei apresentar é que, a partir de um exame do contexto mais imediato no qual esses termos surgiram, lá na Revolução Francesa, a gente entende que direita e esquerda não são apenas duas posições sobre a Revolução, mas duas posições sobre esse fenômeno mais amplo, que é aquilo que a gente está chamando de modernidade. Então, se a gente quer entender o que a igreja pensa das diferentes correntes de esquerda, a gente tem que se fazer uma pergunta anterior. A pergunta anterior é: qual é a posição da igreja perante a modernidade? Se esquerda é uma categoria política que só surge a partir da modernidade e que se define a partir da modernidade e que tem sentido a partir da modernidade, a pergunta que nós temos que nos fazer em primeiro lugar não é qual é a posição da igreja perante a direita ou a esquerda, mas sim qual é a posição da igreja perante isso que nós estamos chamando de mundo moderno. A partir daí a gente começa a nossa próxima aula.